Bom, meus irmãos, são os últimos momentos desse encontro. Falei com algumas pessoas hoje, elas dizendo só do gostinho da saudade, não é? Esse é um momento de gratidão aqui aos nossos preletores, mas antes e acima de tudo, nossa gratidão ao Senhor Deus. Ele é a causa de todas as coisas boas, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Nossa gratidão a você, casal, que participou tão ativamente desde o primeiro momento. Também foi um ambiente ordeiro, vocês comprometidos, participando ativamente, bebendo da palavra e contribuindo para que o ambiente fosse tão fraterno. Então, bendito seja o nome do Senhor. A nossa gratidão aos nossos queridos pastores Luciano e Sérgio, ao tempo em que agradecemos também a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, os casais que estão aqui representando, vieram escoltando o pastor, viu? Para cuidarem bem do pastor, né? Então, transmitam nossa gratidão e fazemos em vocês. Também a irmã Patrícia, que acompanha o seu amado esposo, a irmã Rani também, que acompanha Luciano. Uma coisa interessante, essas duas abençoadas esposas são naturais da cidade de Garanhuns. Olha aí, que coisa boa, né? Uma maravilha. Sabe, pastores, que Garanhuns um dia na história ficou conhecida como a Antioquia Pernambucana, um grande centro missionário, né? Então, uma bênção. Vocês foram buscar a esposa no lugar certo, viu? Mas nós queremos agradecer, pastor Sérgio, pastor Luciano. Pastor Luciano, a igreja da Bahia já conhecia, também já tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado em duas igrejas lá no Recife, na Igreja das Graças, na primeira igreja. Eu digo que Luciano não é ministro de louvor, né? Eu digo ele é um adorador. Louvado seja Deus. É assim mesmo, né, não, Rani? É assim mesmo, né? Esse homem de Deus, e muito louvamos ao Senhor por sua vida. Obrigado, Luciano. Viu? Amém. É graça de Deus, a glória é para o Senhor. Pastor Sérgio, que eu conheço só virtualmente, acompanhando suas pregações, seu ministério. Deus tem dado graça, tem usado muito esse irmão. A igreja de Santo Amaro tem crescido para a glória de Deus. E uma característica que eu vi no pastor Sérgio, virtualmente, depois pessoalmente, é essa amabilidade. Vocês perceberam isso? A doçura, um coração pastoral. Estou certo, Patrícia? É isso mesmo? Então é graça de Deus, né? Deus te abençoe. A honra e a glória só ao Senhor. Mas obrigado, porque eu sei que vocês também abriram mão de alguma coisa para estarem aqui conosco. E eu queria deixar uma palavra de Deus para vocês, ao tempo em que eu chamaria aqui o pastor Timóteo para fazer uma oração. Timóteo é licenciado ainda, mas o pastor Valdeci disse uma coisa interessante. Pastor não é título, não é função, então ele é um pastor, não é? E deixo para vocês, queridos, que está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, com a expressão da nossa gratidão. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Timóteo. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós rendemos graças ao Teu nome, porque só o Teu nome é digno de honra, de louvor, de adoração. Ó Deus, estamos aqui reunidos como Teu povo, no Teu santo dia, gratos pelas dádivas do Senhor sobre cada casal aqui, Senhor. Ó Deus, te louvamos pelas palavras que já foram entregues da parte do Senhor pelos Teus servos. Ó Deus, e agradecemos também a que ouviremos agora, porque sabemos que vem da parte do Senhor. Louvamos ao Senhor pela vida do reverendo Hernandes, que trouxe palavras abençoadoras. Continua sustentando a sua vida, ó Deus, seu ministério, sua esposa tinha.
Ó Deus, te louvamos pela vida do reverendo Sérgio Lima, da sua esposa Patrícia. Continua sustentando esse casal no seu ministério, na sua família. Ó Deus, que dia a dia eles cresçam no conhecimento da graça do Senhor e que eles continuem sendo boca do Senhor para o teu povo, Pai. Abençoa também o pastor Luciano, sua esposa Raniele. Ó Deus, sustenta esse casal com a tua graça, que eles continuem conduzindo o teu povo, ó Pai, na adoração ao Senhor, no seu ministério pastoral também. Ó Pai, põe a tua mão sobre estas vidas, Pai. Ó Deus, que jamais eles se apartem, ó Pai, dos teus caminhos, mas que dia a dia eles cresçam de glória em glória, segundo a imagem de Cristo, Pai. Para que a igreja seja edificada, ó Deus, através desses casais, ó Deus, e para que o teu nome seja exaltado sobre todas as coisas, Pai. Ó Deus, te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos para que estejamos atentos, ó Pai, às maravilhas da tua lei. Ó Deus, abre o nosso coração para que aprendamos, ó Pai, a praticar no nosso lar, no nosso casamento, aquilo que temos ouvido aqui. Ó Deus, para que o nosso casamento reflita, ó Deus, Cristo e a igreja, como diz a tua palavra. Ó Deus, ao mesmo tempo já te pedimos que o Senhor nos despida em paz para os nossos lares. Leva cada casal, ó Deus, com uma boa viagem, ó Pai. E aos que, ó Deus, tenham condições ainda hoje, ó Pai, de cultuar o Senhor nas suas igrejas, que o Senhor os leve com um novo ânimo, com um renovo. Ó Deus, para que o teu nome seja exaltado em cada família aqui, Pai. Ó Deus, te pedimos confiados na tua graça, no nome de Cristo, e é em nome dele que nós te rogamos. Amém, Senhor. Perdão. Bom dia. Falava com Patrícia que eu já sou quase um baiano, porque nesses últimos 3 anos, são 3 vezes na Bahia, e com uma alegria sempre, primeiro lá em Jacobina, no congresso da APECOM, onde fomos recepcionados pelo Timóteo, pela esposa, por todo o pessoal de lá. Alguns estão aqui, inclusive, que nós nos encontramos lá, me parece. Depois, sim, já vi alguém levantando a mão lá atrás, sim, reverendo. Depois, também, na igreja de Brotas, agora há pouquinho tempo, no trabalho do presbitério de lá. E agora aqui, no trabalho da Igreja Presbiteriana da Bahia, os queridos irmãos, trabalhadores dessa obra, na pessoa do reverendo Lutero, abraço a todos vocês. E dizer que é uma alegria conhecer vocês. E eu tenho dito isso, Patrícia testemunha, quando as últimas 2 vezes que eu cheguei em casa, eu disse para ela, que povo de um coração quente, rapaz. Não é quente de pimenta, não. É quente, assim, lá dentro, assim, no coração mesmo. Coisa bonita de se ver. Eu agradeço a Deus por isso, por ter conhecido vocês e por termos convivido este tempo. Muito obrigado mesmo. Bom, para começar aqui, para ganhar a plateia, vamos lá para o sorteio dos livros. Eu tenho 3 aqui. E eu gostaria de, deixa eu pensar aqui, isso aqui é tudo muito espontâneo, então, deixa eu pensar aqui. Alguém que tenha filhos gêmeos, mas menino e menina. Temos alguém aqui? Temos, olha, temos, aí, ó, menino e menina. Tem mais, todo mundo com mão erguida, gente? Ok, quantos temos? Temos mais um casal? Um casal, quem é o casal de gêmeos, menino e menina? Vem aqui, por favor. Também tem, não tem o livro para todo mundo. Patrícia, vamos anotar. Quantos gêmeos, menino e menina, né? Deus abençoe com a graça de Jesus. Quantos casais ainda? Mais 2 casais? Então vou enviar, eu tenho um livro ainda, eu vou enviar ao Charles depois. E aí o Charles entrega.
Por gentileza, Charles. Ok. Rapaz, eu pensei que não tivesse nenhum. Tá legal. Parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom. Rapaz, eu estava pensando enquanto eu fazia esse pequeno sorteio aqui, estava pensando em perguntar se alguém sabia qual era o nome da esposa de Jonathan Edwards. Chamava-se Sarah Pierre-Ponte. Uma pessoa muito preciosa, que contribuiu muito para a espiritualidade de Jonathan Edwards. Eles tiveram 10 filhos. Nenhum se perdeu. Todos convertidos. Os filhos e netos de Jonathan Edwards, um deles se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. Foi Aaron Burr, neto de Jonathan Edwards. E os filhos e netos e bisnetos e tataranetos e dali para frente serviram na Suprema Corte dos Estados Unidos, serviram como oficiais, como missionários. Uma história linda, a história da família de Jonathan Edwards. Tudo isso porque um dia Jonathan Edwards, já herdando a fé reformada do seu pai, do seu avô, firmou um compromisso com sua esposa. Vamos educar nossos filhos. Agora eu vou dizer uma coisa que vai te surpreender. Eles acordavam os dois às 4 horas da manhã, todos os dias, para estudar o catecismo menor, o breve catecismo com os seus filhos. Nenhum se perdeu. Bonito, né? Que o Senhor nos ajude nisso, a pensar nessas coisas. O Senhor opera no sistema ordinário, nas ordens. Nada é por acaso. Conversões também não são por acaso. O Senhor, na sua graça, opera. Mas o homem, aqui embaixo, na sua vida diária, ama ao Senhor pelo caminho da obediência. Esse homem é um exemplo. Por isso eu escrevi esse livro quando concluí o mestrado em Ciências da Religião na Universidade Mackenzie. E agora, no doutorado em Ministério, meu pensamento é continuar estudando Jonathan Edwards, agora na área de educação, porque educação por princípios, por valores, tem origem em pensamentos, em pensadores como o de Jonathan Edwards. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais de Jonathan Edwards, nós temos no nosso site institutoreformado.com.br todos esses livros. Tem outros livros meus, livros do reverendo Leandro Lima também, que é meu irmão, e nossa disposição é levar teologia cristã, teologia simples, teologia pura e simples, como dizia C.S. Lewis, aos bancos da igreja. A teologia não pode estar somente no púlpito, ela tem de estar no púlpito, mas ela também tem de estar na mente e no coração daqueles que adoram ao Senhor Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, se você quiser, entra lá no nosso site, é fácil, institutoreformado.com.br. Lá também nós temos cursos. Augustus Nicodemos é professor nosso lá, reverendo Hernandes Dias Lopes é professor nosso lá, e muitos outros. Ronaldo Lidório será professor nosso lá a partir desse próximo ano, reverendo Leandro, eu e muitos outros. Eu sou uma pequena dracma perdida entre as grandes pérolas, mas eu me alegro muito de estar no meio desse povo. Como eu aprendo? E louvo a Deus por isso, com alegria no coração. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, entra nesse site. Pode fazer um curso conosco, curso de 1 mês, totalmente online. Pode reunir gente da sua igreja. Faz contato comigo. Veja lá no site e faz contato comigo. E eu providencio a melhor maneira de abençoar a sua igreja. Nós fazemos isso em muitas igrejas já no Brasil. Nós temos nesse momento 1.600 alunos no Instituto. Quem sabe você possa fazer parte também desse projeto. É a nossa ideia, servi-lo. Muito bem, mas nós vamos estudar a palavra de Deus. Quero convidar você para abrir as Escrituras na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3, os versículos de 1 em diante, de 1 até o 7. E vocês, de cara, já vão perceber que o texto é muito semelhante ao de Efésios, o de ontem. Então eu quero consolidar algumas coisas de ontem e avançar com vocês a partir de Pedro. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. E a carta de Pedro, obviamente, foi escrita por Pedro. E eles têm uma ideia muito semelhante, porque
O bom entendimento das coisas de Deus é o mesmo. Homens diferentes pensam a mesma coisa. Tanto Paulo quanto Pedro pensaram na importância da vida conjugal, da vida familiar. Uma vida que começa com o marido e a mulher, se estende aos filhos, mas não na mesma perspectiva. A perspectiva conjugal é de unidade de carne, é de unidade total, é de entrega, é de serviçalidade um ao outro, é de complemento. E com os filhos é de extensão. Com os filhos, eles precisam levar de nós o que temos, o que somos, como vivemos. Este é o patrimônio dos nossos filhos. Nossos filhos serão ricos ou pobres na espiritualidade, de acordo com o quanto investimos neles. E os filhos são a soma do marido e da mulher. Vocês percebem a diferença de perspectiva? Marido e mulher é cumplicidade, é amor, é entrega. Marido e mulher é mãos dadas, é cordão fortalecido por Deus. Os filhos são a continuidade disso. Por isso nossa mente precisa estar primeiro no nosso cônjuge, para que os nossos filhos tenham segurança para viver. E depois os dois juntos, olhando para os filhos. Não pode ter mãe que cuida mais de filho do que pai. E não pode ter pai que cuida mais de filho do que mãe. Não pode dizer assim, isso é com ele, isso é com ela. Porque eles não são dele ou dela, eles são nossos. Você está com saudade dos seus já, né? Quem deixou o filho em casa aí? Rapaz, quase todo mundo, como vocês têm filhos. E então, quando voltarem para casa, abraçarem, falarem cuti-cuti, mamãe estava com saudade, pense em levar para eles, pensem em levar para eles o patrimônio que Deus lhes deu de graça, o entendimento da beleza do matrimônio, da beleza da vida conjugal. Como é linda a obra conjugal. Agora os filhos precisam ver isso. Que tal um compromisso? Levar aos nossos filhos palavras como: você é filho da aliança. Eu estou aqui e nós vamos lhe ajudar nisso. Cresça seguro, viva seguro. Se precisar, mamãe está aqui, papai está aqui. Rapaz, essas coisas me animam muito a pensar que nossas casas podem ser casas assim. Bom, Pedro e Paulo pensavam isso. E eu quero então pensar com vocês também. Está escrito aqui, no capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Eu vou ler na revista atualizada, embora tenha também aqui na King James, e vou traçar uns paralelos entre os dois pensamentos, ou as duas versões. Na revista atualizada. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E o último versículo, 6 para as mulheres, 1 para os homens. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Essa última palavra, todas as coisas dos 7 primeiros versículos, elas são base para isso. Nossas orações não podem ser interrompidas. Não podem ser interrompidas, para que não se interrompa a oração da família, para que não se interrompa a dependência de Deus. Tem 7 versículos que nos ensinam algumas coisas, para que as orações não se interrompam. Algumas coisas acontecem na vida de algumas pessoas que nos deixam pensativos. Eu vou contar uma pequena história. É verídica. Vou suprimir os nomes,
por uma questão de respeito às pessoas, mas é uma história verdadeira. Acompanha comigo. Um rapaz temente a Deus procurou uma esposa para se casar. Parece Isaac, que Abraão, em determinado momento, ouviu Isaac dizer: quero uma mulher. Não quero encontrar qualquer mulher. Não é só que eu quero uma mulher. Eu preciso de alguém que ande comigo. Então Abraão encaminhou o servo deles a um determinado lugar e enviou Isaac para lá. A Bíblia diz que em determinado momento, Isaac está em determinado lugar, cuidando do gado, e uma jovenzinha se levanta, ou levanta os olhos, é uma expressão bonita, ela levanta os olhos e encontra um rapaz vindo, todo empoeirado, todo sujo da lida de campo, era Isaac. Os dois conversam, sabem de onde cada um é, e eles casam-se depois, e então nós temos entre os patriarcas o casamento do segundo patriarca. Abraão, Isaac, Jacó, os 3 grandes patriarcas do Antigo Testamento, houve outros também, mas esses em especial, eu estou falando do meio, de Isaac. Mais ou menos assim, um homem um dia quis encontrar uma irmã para se casar, uma irmã em Cristo, e ele encontrou, se casou, e eles tiveram filhos, tiveram 4 filhos, e então foram ensinando esses filhos no caminho do Senhor, foram ensinando, mas um não conseguia compreender. Um não entendia a palavra do pai, o cuidado da mãe, as orações, a intercessão, não entendia. E então o pai, no momento que os filhos já tinham uma condição assim de entender as coisas da vida, ele planejou que no seu almoço todos orariam. Então, no primeiro dia orava o pai, no segundo dia orava a mãe, no terceiro dia orava um filho, no quarto um filho, no quinto um filho, no sexto outro filho. E todos oravam. Quem ora hoje? Hoje papai ora. Quem ora hoje? Hoje mamãe. Quem ora hoje? Hoje sou eu, papai, hoje. Mas quando chegava na vez daquele que não conhecia e não queria, não entendia a palavra, ficava uma situação um pouco constrangedora assim. Um dia ele disse para o pai: pai, eu não sei se eu tenho de orar, como orar, nem sei como orar e tal. O pai disse: filho, você então não precisa orar. No dia em que for o dia da sua vez, haverá silêncio no nosso almoço. E isso aconteceu por muitos anos. Depois eles se casaram e todos seguiram o seu caminho, mas aquele permaneceu da forma como estava. Um determinado dia, depois de muito tempo, o pai contraiu câncer. E então ele percebeu que era um tempo terminal. Ele comprou um terno e quis dar àquele filho. E ele o chamou e disse: filho, papai está indo ao Senhor. Eu sempre preguei o evangelho para ti, sempre quis ser a voz do evangelho para todos aqui da nossa casa. Seus irmãos todos já conhecem, você ainda parece não conhecer, mas eu quero deixar essa lembrança para você, este terno. E deu o terno. O filho, muito gentil, muito educado, recebeu, agradeceu e disse: pai, o senhor não vai morrer, a gente vai cuidar, vai dar tudo certo e tal. Mas quis a providência que o pai descansasse. Então, passados uns 2 ou 3 meses depois da morte do pai, o filho, já com saudades do pai, foi ao guarda-roupa, tomou o terno e viu que precisava fazer a barrinha da calça. E então ele, mexendo, caiu um papel do bolso do terno. Estava escrito: já não estou mais aqui, meu filho, mas tudo que eu lhe ensinei está. A voz do evangelho ainda ecoa, mesmo que eu não esteja mais aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando esse homem olhou para aquilo, conta ele, sentiu a pior das dores e disse para si mesmo: por que eu fiz isso? Arrependeu-se da sua vida, de não ter ouvido seu pai, sua mãe, o testemunho dos seus irmãos. E então procurou uma igreja, um pastor, para dizer: me ajuda, eu perdi todo o tempo com o meu pai.
o tempo físico, mas não quero perder o tempo da eternidade. Me ajuda. Esse pastor orou com ele. Esse homem passou a viver uma vida cristã. É um temente a Deus, é um homem convertido hoje. Não duvido que ele ouça essa mensagem. E eu, de vez em quando, dou esse testemunho para dizer que até quando nossos olhos se fecham, é possível que a obra de Deus continue nos nossos filhos. Pense nisso. Eu quero falar sobre lar maravilhoso. Quero falar sobre lar que começa com Deus e continua na nossa vida. O nosso tópico é baseado, então, na primeira carta de Pedro, 3-7, como tornar o lar um lugar maravilhoso. Eu tenho duas divisões para pensar. A primeira é praticando o bem e não temendo perturbações. Praticando o bem e não temendo perturbações. E a segunda ideia, vivendo com discernimento e consideração. Vivendo com discernimento e consideração. Parece que é o que está no texto. Mas como praticar o bem sem temer perturbações? Como? Como? Bom, deixa eu falar uma coisa rápida com vocês. Porque eu estou defendendo que a família não será destruída, como eu já falei ontem, que a família permanecerá estável. Pode ser que ela seja abalada uma hora ou outra, mas ela permanecerá. Porque família não é um desenvolvimento de alguma coisa. Família é planejada. Família foi planejada por Deus. Ela não foi se desenvolvendo. Porque nos dias atuais, a cultura, por exemplo, que se desenvolve, a cultura, ela não dá tanta importância à família, porque a cultura é a cultura. Então ela até pensa que a família tem de se desenvolver com ela. E se a cultura se desenvolve, dizem os defensores da cultura, por que a família também não pode se desenvolver? Deixa eu lhe dizer, a família não pode se desenvolver com a cultura, porque a família foi planejada. Ela foi planejada do jeito que ela deve ser. Então, todo desenvolvimento, entre aspas, da família é uma ruptura com a providência. Mas por que essa palavra aqui nos parece estranha? Por quê? Começa com essa ideia aqui de submissão a marido. Depois começa ou continua com a exigência que o marido tenha discernimento. Eu estou usando as duas matrizes de ontem. Amor e respeito. Esse texto continua falando de amor e de respeito. Por que será que nas famílias modernas essas duas coisas já não são mais tão importantes? Por que será? Porque obviamente, com o tempo, o grande risco é perder o padrão, perder o paradigma central, perder a essência da família. Mas nós não podemos perder. Nós somos convidados a manter. Por isso, para nós, não é uma coisa absurda o que o texto bíblico está falando. Para nós, é alguma coisa, inclusive, que nos anima. Mas onde é que isso se perdeu? Eu vou lhe contar. Houve um tempo em que, quando Deus criou o homem e a mulher, tudo era muito bom. Eles viviam em paz no jardim com o Senhor. E eles respeitavam-se um ao outro e amavam-se verdadeiramente. Mas tem uma marca na história da humanidade chamada de queda. E a queda é a expulsão deste casal da presença de Deus. Nós chamamos de o Jardim do Éden. E depois do Jardim do Éden, nós temos um status muito diferente do que foi anterior. Muito diferente mesmo. Porque quando o casal estava no jardim, 3 coisas funcionavam perfeitamente. Nós chamamos de mandatos. Mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. O mandato espiritual era a vida com Deus. Adão e Eva encontravam-se com Deus. Deus condensava-se de tal maneira que ele vinha ao final do dia, na viração do dia, conversar com Adão e com Eva, para saber como estavam as coisas, para conversar com eles. Esse era o mandato espiritual. Adão sabia onde Deus estava. Bom, da mesma forma, o mandato cultural. Deus deu a Adão a liberdade de ele ser subgerente da existência.
viva e usufrua, dê nome a animais, plantas e tudo mais. Olha, era uma harmonia maravilhosa, aquele cheirinho do verde, aquele cheirinho das flores, era uma retroalimentação de viver sob a graça. Que coisa mais bonita andar num jardim. Eu gosto de rosas, particularmente, está aqui na minha cabeça o cheirinho da rosa. A vida social também. Homem e mulher se completavam, viviam em paz. Não é porque não existia sogra, é porque eles, olhando um para o outro, tinham tudo. Veja comigo. A partir da queda, a partir da desobediência a Deus, as coisas se complicam um pouco. Um pouco porque eu estou querendo ser generoso, se complicam muito. Porque a partir do uso, da desobediência, na tentativa de se manter com Deus, de viver, pensando que era possível estar com Deus em desobediência, eles ouviram a voz da serpente. E eles comeram do fruto que Deus disse, desse não come. Olha, coma de tudo, mas só desse não. Veja que Deus não disse, não coma de tudo, coma só desse. Não foi isso que Deus disse. Deus disse, comam de tudo, só desse não. Para que fique evidenciado que eu sou Deus e que vocês são criados por mim. Mas eles foram exatamente igual criança, que quando a mãe diz, esse aqui você não pode pegar, é aquele que ele quer. O que é uma evidência que nossas crianças crescem assim, pecadorzinhas, miseráveis, precisando urgentemente da graça pura e intensa de Deus. Pois bem, eles foram lá e comeram aquele. E então, diz a palavra de Deus, que 3 coisas surgiram na vida do homem agora, homem moderno. Adão já não se encontrava mais com Deus. Deus disse, onde você está? Ele disse, tive vergonha, me escondi. Fiz de folhas uma roupa porque estava nu. Então quebrou-se o mandato espiritual. Deus até hoje continua a dizer, onde você está? Onde você está? Onde você está? E os homens estão dizendo, tive vergonha, não posso estar contigo, a sua justiça é muito forte, tenho medo e fujo. A vida do homem, desde o Éden, é uma corrida desesperada para longe de Deus, embora tenha dentro dele o senso de Deus, chamado de sensus divinitatis por Calvino. Não é estranho? O homem é de Deus, criado por Deus, para estar com Deus, mas ele foge desesperadamente. Assim foi com Adão. Perdeu-se o mandato espiritual, ou quebrou-se o mandato espiritual. Deus disse, por causa do que vocês fizeram, a terra vai produzir cardos e abrolhos. Vai ser difícil tirar alimento da terra, viu? Você vai machucar a terra e a terra vai se vingar de você. Até hoje é assim. O homem faz mal às matas, faz mal aos rios, faz mal à natureza, e a natureza se cobra, se vinga, e mata os homens, e derruba as casas. Ainda hoje é assim. Quebrou-se o mandato cultural. E o mandato social, então, esse se quebrou lá na conversa mesmo. Adão, o que fizeste? Ele falou, deu um passo para trás e falou assim, corta o meu pescoço se eu falar quem foi que me colocou nessa. Foi ela, a mulher que o Senhor me deu. Rapaz, eu tenho certeza que nessa hora a Eva ficou com uma raiva de Adão. Assim, do tipo, assuma, homem. Assuma, mas ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu, Deus, foi ela. Olha, pode acreditar, ficou ruim o relacionamento ali, viu? E então quando Deus falou com a mulher, como assim? Ela disse, olha, Adão disse que fui eu, porque ele sempre coloca a culpa em mim, mas foi a serpente na verdade. Olha, acredite. Quebrou-se o mandato social. Então os 3 mandatos quebrados nos colocaram numa situação terrível. Nós não conseguimos mais voltar a Deus sozinhos, nós não conseguimos mais lidar com a existência de maneira equilibrada, e nós, muitas vezes, achamos que a pessoa amada que está do nosso lado é a pior inimiga. Que coisa, né? Pois é. Mas esse é o estado em que a humanidade vive. Mais de 7 bilhões, talvez, ou perto de 7 bilhões, acordam todas as manhãs com a graça da vida,
com o poder sustentador de Deus, mas eles não olham para Deus. Lá no Oriente, um olha para Buda, lá na outra parte do Oriente, outro olha para lá. Os povos animistas criam seus próprios deuses. Em todos os lugares, pessoas se ajoelham em frente a imagens, ídolos criados e falam com eles como se eles fossem gente. Por quê? Porque a queda provocou isso na humanidade. Esse é o estado. É muito difícil, é praticamente impossível esperar alguma coisa da humanidade. A humanidade só consegue viver dentro da bolha em que ela se colocou. Mas há uma esperança. E você pode viver essa esperança. É que Jesus Cristo é o Redentor. E Jesus Cristo redimiu o seu povo. E Jesus Cristo deu então a você. Veja só, você sabe onde está Deus. Você não procura Deus por imagens. Você não adora Alá. Você não adora Buda ou Confúcio ou outras coisas. Você adora Deus em Jesus Cristo. Então, quando Deus diz, onde está você? Você pode dizer, eu estou aqui. Porque o Senhor Jesus Cristo me deu a condição de ser um filho teu. Eu lhe adoro. Você encontrou Deus. Não é por mérito próprio, não. É por graça. Você pode, e eu tenho certeza que você faz isso, você não joga papel de bala na rua, você não joga casca de banana pelo vidro da janela, não. Porque você pensa, não posso fazer isso. Então você sabe que é possível conviver com a cultura ou com a existência. E você também sabe que a pessoa que está com você foi dada para você. Não foi pela sua beleza, não foi pela sua cutis rosada, não foi pelo perfume da Mary Kay, não foi por aquele perfume importado Paco Rabanne, não foi. Alguns conseguiram até sem perfume. Foi por graça mesmo. Então, você consegue olhar para a pessoa que está do seu lado e amá-la, apesar dos seus pecados. Você consegue viver sem usar a pessoa do lado para o seu prazer, porque ela não é um objeto. Então, só você consegue algo que a humanidade ainda não encontrou. A condição de a Deus adorar, ao próximo amar e as coisas usar. Por isso ninguém tem o direito de usar Deus para conquistar os seus ídolos, as suas coisas. Por isso ninguém tem o direito de usar a pessoa que está do lado para atingir a sua própria felicidade. E por isso ninguém pode adorar qualquer coisa. A Deus, adoração. Ao próximo, e eu estou falando do cônjuge, que é o primeiro, o mais próximo de todos, o amor. E as coisas, o uso. Então, se a mulher bater um pouquinho mais forte a porta do carro, não brigue. Carro é coisa, mulher é mulher, tá? Então, quando você quiser alguma coisa maravilhosa, não use Deus, porque Deus não é usável. Adore-o, louve-o e viva assim com Deus. É muito possível que você veja grandes maravilhas. A maior parte das coisas que acontecem conosco, acontecem porque aos seus amados Deus dá até enquanto eles dormem. Tem gente que se desgasta tanto. Não é necessário. É melhor viver com a graça. É essa graça. O lar é um lugar maravilhoso porque ele é cheio de graça. E essa graça, ela vem da redenção. Não tem lar maravilhoso, por mais bonito que seja, se não for lar de adorador, se não for lar de gente que se importa com Deus. Não há beleza humana que alcance a beleza mínima de Deus. Você precisa levar isso para a sua casa. A beleza da sua casa é a graça. Alguém tem esposa com o nome Graça? Aqui. Pedro, quando falava aos perdidos ou aos dispersos, à diáspora, Pedro estava muito preocupado sobre como seria a vida deles. E então, já como vida de redimidos, vem as instruções. Por isso que para nós não é tão difícil ler esse texto. Para a cultura é, mas para nós não. Porque o cristianismo é supracultural. Ele está acima da cultura. Que a cultura sofra do jeito que quiser, nós estamos acima da cultura.
que a cultura brigue com as ordens de Deus, que eles formem hostes para combater conosco. Façam o que quiserem. Nós andaremos sob a palavra. A palavra nos leva, a palavra é que nos dá a paz, a palavra é que nos dá o senso da maravilha do lar. Então, é possível tornar um lar maravilhoso, não por obra humana, por obra da graça de Deus, mas é possível, praticando o bem que aprendemos e não temendo perturbações. Olhando para o texto, vamos dar uma olhadinha nesse texto? Eu não vou gastar muito tempo com vocês, já são 11h08, eu tenho um compromisso aqui com os nossos irmãos, eu preciso deixá-los fazer o check-out, então eu vou trabalhar nesses dois aspectos de maneira muito objetiva. Veja só, praticando o bem e não temendo perturbações. Mulheres, diz aqui no versículo 1, levem em conta que Deus, na sua formação, ainda está fazendo a obra. E é muito possível que haja mulheres aqui entre nós que não têm seus maridos convertidos ao Senhor ainda. Veja aqui a instrução, uma prática do bem, a forma de praticar o bem. Uma das maneiras é procedimento. Irmã, querida irmã, se seu marido ainda não é crente, não é você que vai converter. Já foi. Não está em você. Você não tem esse poder. Se seu marido ainda não adora o Senhor, se ele ainda não é o sacerdote do lar, mesmo ouvindo aqui na nossa preleção, que deve ser, que deve assumir, ainda assim, minha irmã amada, você não tem poder para torná-lo um cristão. Isso só vem de Deus. A única coisa que você pode fazer é proceder de maneira sábia. Você é cristã. Então você precisa viver submissa ao Senhor e honrando-o e respeitando-o. A fé não separa marido e mulher. Ou a fé em um e a não fé em outro não é motivo para separar nenhum casal. Ao contrário, a instrução parece dizer que um honesto comportamento cheio de temor é a pregação mais eloquente para o seu marido. Você quer que seu marido conheça o Senhor Jesus, não quer? Pois bem, então quem vai fazer essa obra é Deus. Se Ele quiser, a nossa oração é para que queira. Mas a sua maneira de evangelizar seu marido não é no ouvido dele. Hernandes disse que mulher fala muito. Eu não sei se é exatamente assim, mas às vezes tá vendo, as coisas vão ruim porque você não é crente, você morreu e esse viveu. O melhor jeito de viver a vida cristã dentro de casa é pelo procedimento. É o que Pedro disse. Pedro era casado também. Veja só, o honesto comportamento cheio de temor. As coisas que devem ser evitadas dentro de casa. Se a perspectiva é, quero ganhar meu marido, o inverso também é válido. Quero ganhar o meu marido. Os argumentos não são externos. Veja, não é que as pessoas precisam se enfeiar. Todos nós gostamos da beleza. O belo é uma coisa maravilhosa. A questão estética, a beleza. Deus é belo, Deus é perfeito. Então, todos nós queremos ver nosso marido bonito, cheiroso, barbeadinho, se gosta de barbear, barbudão, se gosta de ser... se a beleza é essa, todos nós gostamos disso. Ninguém é convidado a viver como um homem neandertal. Todos nós somos levados à estética de Deus. Mas tem que lembrar que não é essa a força do nosso argumento. Então a mulher não conquista o seu marido por sua beleza. Tanto é que Pedro diz, olha, toma cuidado com os exageros. Toma cuidado. Muitas vezes pensando em agradar, constrange. O que é que precisa aparecer? Precisa aparecer o que está no versículo 4, o homem interior. O homem interior, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Isso tem valor diante de Deus. Mulheres amadas, vamos ganhar os maridos para o Senhor Jesus Cristo? Vamos fazer uso do bom procedimento? Vamos fazer uso daquilo que está dentro de nós, mais do que o que está fora de nós? E o exemplo porque foi assim que as grandes mulheres das Escrituras viveram com os seus maridos.
A questão de o homem ser o cabeça do lar não é acepção de pessoas, não é uma desvalorização. Aliás, ao contrário, talvez seja para a grande valorização mútua ideal. O homem é responsável, o homem cuida da mulher. Então, não é porque a mulher é menos, absolutamente. Ao contrário, é melhor cuidar ou ser cuidado? Quem tem mais responsabilidade? Quem cuida ou quem é cuidado? Quem cuida. Então a mulher, quando tem um homem de verdade do seu lado, um homem cristão, sempre é cuidada. Cuidada de tal maneira que ela pode viver a sua fé com os seus filhos em casa, com a virtuosidade de Provérbios 31. Olha a beleza, como Deus forma o casamento. Agora olha como a cultura bate nessa beleza, arrisca. É um quadro bonito, o quadro da providência. Mas a cultura vai lá e risca, coloca saia no homem, para que a mulher assuma papel de homem. Isso não vem de Deus, não é de Deus. E nós temos um compromisso com a história para nos posicionarmos contra isso. Nossa posição é homem, sacerdote do lar. Mulher, auxiliadora da missão que o homem tem de ser o sacerdote do lar. Porque ambos são submissos ao Senhor. Ambos são servos do Senhor. Homem que exige que a mulher lhe sirva e seja submissa, precisa de conversão. Homens cristãos não usam da sua autoridade diante de Deus para subjugação. Ao contrário, eles fazem de tudo para, obedecendo a Deus, amarem a sua esposa. E então ela, cuidada por essa provisão, adora com o seu marido a Deus. E os dois juntos ouvem a lei de Deus e têm prazer na sua lei. É isso que está no Salmo 127, no Salmo 128. Você não precisa abrir, mas está lá, passagens maravilhosas. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A sua casa, a beleza da sua casa, se estende até aos filhos, porque os filhos são como flechas na mão do arqueiro. E eu ouvi uma figura bonita de uma pessoa, quase que uma poesia em cima desse salmo, e a ideia é mais ou menos essa, que filhos na aljava é como se fosse aquele alforge que coloca a flecha e puxa para o arco e lança, né? Os filhos são como flechas na mão do arqueiro. E alguém disse, será que é isso então? Os pais colocam os filhos no arco e lançam os filhos. Então, se isso for verdade, a direção para a vida dos filhos está nos pais. Os pais lançam os filhos para a direção que eles querem. É bonito demais. Eu gosto disso, porque bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, para lançar os seus filhos no caminho do Senhor, com a sua esposa junto, submissa a uma vontade maior, submissa a uma glória maior, submissa à vontade de Deus. Famílias felizes começam com casamentos. Casados e felizes. Vêm os filhos e aumenta a felicidade. Porque bem-aventurados são os que temem ao Senhor. O Salmo 127 é assim, o Salmo 128 também. Eu gostaria que você levasse isso, querida irmã. Estou falando aqui com as irmãs nesse momento. Respeitem seus maridos. Quem faz a obra na vida deles é Deus. Tenha um procedimento bíblico. Tenha um espírito manso e tranquilo. Acreditem, assim como amor é senha para ser respeitado, e respeito é senha para ser amado, eu estou muito convencido disso. Ainda orei um pouquinho sobre isso nessa noite ainda, pensando nisso. Também gostaria de te dizer, é muito provável que procedimento honesto e respeitoso fazem a obra na vida do marido. Pensem nisso, não é pelo muito falar, é pelo viver. Agora com os homens, vamos lá, maridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, com muito amor, com muito carinho mesmo, deste já quase baiano, tem que lavar a louça em casa, tem que pegar aquela vassoura de vez em quando, não vai fazer calo na mão não, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Pense um homenzão, bonitão, fortão, hein? Pano de prato aqui, hein? Pense, deixa comigo, minha amada, está comigo, não venha aqui para a pia, não queira tomar o meu lugar. Isso aqui é terapia.
Terapia. Terapia. Ah, meus irmãos, a vida no lar tem coisas tão bonitas. Aquela pia fica limpinha, brilhosa. Oh, Senhor da glória. A mulher diz: eu acertei. É Ele. Ela fala para os filhos: o pai de vocês é o máximo. Ai, Jesus. Que noites maravilhosas. Que dias preciosos na obediência do Senhor. Homem não é diferente de mulher. Homem completa a mulher. Mulher não é diferente de homem. Completa o homem. Os dois são uma carne. Coisa bonita, obra de Deus. Obra de Deus. Não pode dizer assim, isso é contigo. Não tem isso é contigo. Eu sou muito agradecido à minha esposa, porque eu trabalho bastante, mas eu não estou me queixando. Eu amo o que eu faço, amo muito o que eu faço. Mas eu sou pastor de uma igreja de aproximadamente 900 membros. Dá muito trabalho ser pastor de uma igreja. Os nossos irmãos aqui, sei que amam o pastorado, mas eles sabem o que pega nas madrugadas, eles sabem quando as mensagens de WhatsApp chegam com problemas sérios na vida das famílias. Dou aula num seminário, dou 5 disciplinas de missões no seminário JMC. Timóteo foi nosso aluno, um dos melhores alunos, seguramente um dos 3 melhores alunos do ano passado. A quem honra, a honra, como diz a Escritura, né? A Deus toda a glória, mas a honra seja dada por esforço. Ninguém é melhor aluno de um seminário como o JMC sem estudar muito, sem se dedicar muito, sem ter muita compreensão da esposa quando é casado. Olhando para essas coisas, convivendo com pessoas que têm vivido na presença de Deus, a gente ama fazer a obra. Então, são 5 disciplinas lá de missões, tem o Instituto Reformado, que nós damos aula também, várias aulas inclusive. Também dou aula numa faculdade dos Estados Unidos chamada FIT-REF, muitos alunos também. Tem um doutorado sendo feito, tem muita coisa para fazer. Escreve livros, tem muita coisa para fazer. Tem 2 filhos, adolescentinhos, muita coisa para fazer. Sou muito agradecido à minha esposa, que em meio a tantas das andanças, estudou a Bíblia com as crianças sempre às noites, porque à noite nós coordenamos nossos projetos de PGs, pequenos grupos. Então, aqueles 20 PGs, nós estamos sempre, eu e os nossos pastores, estamos sempre trabalhando nas noites. Muitas vezes, a maioria das noites, quando eu chegava em casa, nossas crianças já estavam dormindo. Mas minha esposa nunca deixou de fazer a devocional com elas, nunca. E elas leram as escrituras inteiras por causa disso. E continuam lendo, porque não para a devocional. Então, sou muito agradecido, mas isso não é uma obra dela. Ela faz essa obra sob minha supervisão, porque eu sou o marido dessa casa. E eu me importo com a saúde espiritual dos nossos filhos, e tenho de me importar. E lamento quando não me importo o quanto deveria me importar. Eu quero trazer isso para você. Pensa, marido tem que viver a vida comum do lar. Lar não é um lugar que a gente traz dinheiro para dentro de casa só. Contar uma breve historinha de novo. Acho que esse tempo vai estourar. Já passou de 11h08. Acho que vai. Charles, se você estiver aí, levanta uma bandeira vermelha a hora que é. Pastor, agora acabou, não tem mais jeito, tá bom? Pode ser aqueles coraçõezinhos vermelhos que estão lá do seu lado. Eu vi acontecer um homem que era muito provedor. Trazia todo o recurso para dentro de casa. No entanto, em um determinado dia, ele disse: filho, você quer fazer universidade? Pode fazer universidade, papai paga. Então o filho foi para a universidade. Quando o filho formou, ele trouxe o convite para o seu pastor. Pastor, meu filho formou. Foi difícil, mas eu paguei toda a faculdade. Eu quero lhe convidar para o senhor estar conosco. Meu filho se formou doutor. E eu quero que o senhor esteja conosco lá. Aí o pastor olhou o convite assim, e estranhou. Não era direito, que todo mundo diz que é curso de doutor. Não era medicina, que também é curso de doutor. Era uma outra profissão, que não tinha nada a ver com doutor. Aí o professor olhou assim e disse a ele:
mas, meu irmão, o senhor falou que seu filho se formou doutor, mas não, tem certeza? Aí mostrou o convite de volta para ele, o pai olhou assim e falou assim, mas que barbaridade, esse guri trocou de curso e nem me falou. Sabe por quê? Porque quem ouviu que o filho tinha trocado de curso era a mãe. Em alguns locais nesse país, a cultura é matriarcal, as mães decidem e os maridos não são muita coisa além do filho mais velho. No sistema matriarcal, as mães não tratam os maridos como filhos, elas criam uma categoria intermediária. E então os maridos, se alguém diz assim, vamos lá em casa quarta-feira à noite para a gente, sei lá, tomar um chimarrão, comer, aqui não é chimarrão, né? Aqui é tomar água de coco, tomar uma água de coco e conversar um pouco, ele diz assim, deixa eu pedir para minha mulher, deixa eu ver se ela deixa eu ver se, olha, quem faz isso é filho. O marido não faz isso. E mulher também não faz isso para seu marido. Porque não é uma questão de deixar, como se estivéssemos tratando numa relação de paternalidade e filialidade, ou filiação. Não é. O acordo não deve ser de deixar ou não deixar. Mas nas culturas matriarcais isso acontece. Então o que aconteceu com o homem do convite? Quem comandava a casa era a mulher. Então de que adianta ter o recurso se não tem a influência? Homens, vivam a vida comum do lar. Saibam que curso seus filhos estão fazendo, saibam o que eles estão pensando, saibam quem são seus amigos, sentem com eles e digam, nós estamos orando por você, toma cuidado com as amizades, eu tenho compromisso com você e com a glória de Deus. Viver a vida comum do lar não é dizer, esposa, você tinha que ter falado isso. Não faça isso, ou fique bem longe de mim. Não faça isso, porque isso faz mal ao filho, à filha. Se você não viver a vida comum do lar, provavelmente se arrependerá amargamente um dia. Preciso lhe ajudar. Começa com a pia. Vou finalizar aqui, versículo 7. Tem que olhar para a mulher com a consideração que ela merece ter. Os maridos foram convidados a serem os cuidadores das esposas. Esse é o seu privilégio. Ela é objeto do seu amor. Cuide dela. Cuide dela de maneira que ela seja considerada digna. Porque vocês são, juntamente, diz o texto, herdeiros da graça. Sua mulher precisa andar como se tivesse um guarda-costa do seu lado. Um protetor, um defensor. Por isso o homem não anda na frente e mulher vem andando atrás. Anda de lado a lado, anda junto, pensa junto, come junto, dorme junto, ora junto, faz tudo junto. É hora de orar. Levantaram-se lá os balãozinhos vermelhos lá atrás. Feche seus olhos. Ó Deus de graça, como o Senhor é gracioso, como a tua palavra cura, trata, como a tua palavra tira de nós as coisas mais terríveis que estão dentro de nós. Já andamos errantes, já não sabíamos onde o Senhor estava, já não vivíamos em paz com a existência, e talvez tenhamos encontrado a pessoa que está do nosso lado, mais por egoísmo, mais pela paixão, mas certamente essa paixão já passou. Se o amor não ocupar o lugar da paixão, pessoas ficam olhando uma para a outra, perguntando, o que nós estamos fazendo aqui? Senhor, faz com que os nossos lares sejam este lugar maravilhoso. Faz com que a tua palavra torne o nosso lar um lugar maravilhoso. Faz com que a tua palavra anime de tal maneira que o que vivermos seja para a tua glória, que o sorriso, que o brilho nos olhos seja para o teu louvor, que as palavras, o som da nossa voz, seja para os nossos filhos uma instrução de seguro caminho para andar. E se em alguma coisa temos defraudado os nossos filhos, como um dia disse Zaqueu a Jesus, permite que lhes demos 4 vezes mais. Não deixe-nos roubar a infância, a adolescência, a juventude, a sabedoria da vida dos nossos filhos. Leva-nos juntos para a vida deles, para que eles nos levem para os filhos deles, e para que quando não estivermos mais aqui,
a voz do Evangelho que um dia saiu da nossa boca, ecoe nos ouvidos das próximas gerações. Tua graça, Senhor, só por tua graça. Mas é nela que nós cremos, nela nos alegramos. Em ti vivemos e nos movemos. Santificado seja o teu nome. Vem logo, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não voltar, aperfeiçoa-nos, santifica-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ministrar um breve momento. Charles e André me pediram. Eu tenho muita alegria, eu sou um pastor, quase um pastor casamenteiro. Eu tenho um negócio comigo, nem sei quantos casamentos já nessa vida e quantos mais Deus me permitirá servir. É minha alegria. Nós vamos ter um momento de renovação de alianças. Eu quero fazer uma oração. Quero pedir que você tome a mulher da sua mocidade pela mão. Pega na mão dela agora. Vou pedir para a Patrícia vir aqui. Eu vou pegar na mão dela aqui. Eu quero orar, porque alguns irmãos e irmãs que estão conosco precisam ter esse instante. Um instante em que, visivelmente, haja um compromisso mútuo. Um compromisso simples. Um compromisso que não é por força do homem ou da mulher. Um compromisso de obediência ao Senhor. Não tenha vergonha de amar a sua mulher. E não tenha medo de respeitar o seu marido. Viu? Ele não é realmente o príncipe encantado, não. E nem ela é a princesa que desce do castelo pelos seus cabelos. É uma pessoa, é um ser humano. Frágil, necessitada, que precisa de cuidado pastoral. Você não precisa ter o ofício pastoral, mas precisa pastorear a sua casa. Precisa amar a sua esposa. E não tem como amar tendo vergonha de amar. Tem que amar. Então, se você não pegou ainda, se há alguém que ainda não pegou na mão da sua mulher, pega agora, vamos orar. Talvez alguém tenha vindo com novas alianças para colocar. Talvez alguns tiraram alianças na semana por causa de alguma briga. É hora de colocar. Se você está nessa situação, se eu puder lhe ajudar fora daqui, meu zap é 11 998 92 07 21. Você me acha fácil. Vou orar por você de onde estiver. Você me acha no site da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, com os nossos irmãos aqui. Quero ser útil a você. Não saia deste lugar sem aquilo que o Senhor lhe deu. Não deixe aqui. Leve. Leve o amor de Deus para a sua família. Leve o respeito ao seu marido. Santo e eterno Deus, obras que o Senhor faz não são passageiras. O que o Senhor nos deu não é obra do acaso. Tua providência operou, Pai, Filho, Espírito Santo. Da grande maioria dos que estão aqui, dessa bênção, o Senhor deu filhos. Agora, eles estão na aljava, precisam ser lançados, não podem ser lançados para longe do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Precisam ser lançados para ti, de volta para ti. São herança tua, como diz o Salmo 128. Senhor, nós precisamos do Senhor na base. Ajuda-nos quando os nossos filhos vierem com as suas dúvidas, quando talvez algum deles, alguma dentre eles, não tiver clareza sobre a forma como o Senhor lhes constituiu. Dá-nos a palavra mansa e sábia e tranquila e segura que diz: filho, não está na cabeça, está no coração cativo ao Senhor, debaixo da palavra, sem erros, sem perturbações, praticando bem, com a consideração adequada ao Deus da nossa família. Ajuda-nos, Senhor, para que com nossas palavras, com nossos pensamentos, com nossas ações, nossos filhos tenham vida tranquila. E agora, Senhor, nesse momento em que mãos estão coladas, apertadas,
talvez com o coração doendo, porque nós pecamos muito. Mas, Senhor, trata isso conosco agora. Leva-nos sem vingança no coração, leva-nos sem mágoas no coração, leva-nos daqui sem a vontade de fazer ele ou ela pagar pelo que falou. Porque ela não pode pagar pelo que falou. Se o Senhor não cobrir com a sua graça, como um dia o Espírito pairava sobre essa terra, o Espírito pairava sobre Maria, na geração do Filho, se o Senhor não pairar com o teu Espírito e fazer nossos corações vibrarem na sintonia do Senhor, se isso não acontecer, ninguém vai conseguir dar conta de nada. Só o Senhor fazendo essa obra. Faz essa obra, Senhor. Restaura casas que estão caindo porque o vento bateu forte, o chão que foi construído não foi tão forte, não foi tão sólido. Restaura com o milagre do Senhor. É a nossa oração. Reforça-nos, Senhor. Santifica-nos para Ti. Dá-nos, Senhor, o prazer de viver um do lado do outro, na certeza que o Senhor redimiu a ambos, para que andássemos assim, para que este mundo nos visse e cresce no Senhor da nossa casa, para que a nossa vida conjugal seja um testemunho de que nós vivemos assim porque amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. É o único jeito de amar. Amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Santificado seja o teu nome. Volta logo, Jesus. Mas enquanto não voltar, aperfeiçoa-nos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Vindo para São Paulo, tem lugar onde ficar, tá bom?